Aleluia, 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 aleluia. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ainda de pé, para o anúncio das solenidades móveis. Irmãs e irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos
e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o sagrado Tríduo Pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, com louvor celebrado este ano, a 21 de abril. Em cada domingo Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 6 de março. A gloriosa Ascensão do Senhor, a 2 de junho. A festa de Pentecostes, a 9 de junho. Corpus Christi, a 20 de junho. E o primeiro domingo do Advento, a 1º de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória, pelos séculos dos séculos. Amém, 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 aleluia. Nas palmas. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Acabamos de ouvir o anúncio das solenidades móveis de 2019. Você voltar para casa, leve esse folheto e ponha na sua agenda que, sendo cristão, que celebra o mistério da Epifania do Senhor hoje, você tem a sua programação na fé. Desde o domingo, a sua Páscoa semanal, celebrada todo domingo, toda semana, temos o ápice da Semana Santa, e a partir da Semana Santa, todas as celebrações do mistério de Cristo, da nossa vida, dos santos e da bem-aventurada Virgem Maria. Por que é que a igreja coloca esse anúncio das solenidades na festa de hoje? Porque hoje nós encerramos o calendário das celebrações do mistério do Natal, com a festa chamada com o nome grego Epifania, que significa manifestação ou revelação, ou numa expressão ainda mais próxima, é o mesmo que tirou o véu que punha a gente impossibilitado de contemplar Deus. Aquilo que só os judeus tinham como prestígio e privilégio no Templo de Jerusalém, entrar atrás de uma cortina espessa de mais de 1 metro, e aqui no Santo dos Santos oferecer incenso, e o sumo sacerdote falar com o Senhor no Natal, e mais fortemente ainda na Sexta-feira da Paixão, esse véu que põe Deus dentro de um mistério se abre, e nós temos a manifestação de Deus. Saindo daqui hoje, nós não podemos ter nenhuma dúvida de quem é que nos guia na força da fé. Vamos ao Evangelho, que temos uma riqueza enorme. Número 9 do seu folheto.
Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Nesse texto, a gente vê o salto que ocorre da herança bíblica, da eleição que Deus faz do povo de Israel, para ser o povo através do qual Deus se manifesta à humanidade. Deus escolheu o povo de Israel e revelou-se a ele. Mas Deus deu ao povo a missão de anunciar e manifestar esse conhecimento de Deus ao mundo. E o povo foi se fechando, achando que era tão grande o prestígio e o privilégio de Deus se revelar a ele, que chegou um momento em que Deus entra na história para ele mesmo se manifestar a todos os povos. E dizer que Israel não tinha prestígio e privilégio do conhecimento sozinho de Deus, mas senão Deus escolhe o povo de Israel para que a partir dessa eleição torne-se conhecido, amado, adorado por todos os povos, línguas, nações, raças. Vamos lá. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo, leia, do rei Herodes, eis que alguns magos chegaram a Jerusalém perguntando, todos bradem, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 3 situações aqui. Jerusalém, a capital religiosa de Israel, dominada por um rei pagão e estrangeiro, Herodes, recebe a visita de três peregrinos que vieram do Oriente, guiados por uma estrela que representa o conjunto de todas as religiões e crendices antigas e primitivas, desde os tempos mais antigos da Pérsia, da Babilônia. A partir desses 3, a gente fala 3 porque eles vão oferecer os dons no final, mas pode ser que fosse uma comitiva enorme, esses 3 reis. Mas em todo caso, nós ficamos com os 3 porque fica pedagogicamente mais fácil de seguir o raciocínio. Eles chegam no tempo do rei Herodes. Herodes, no ano 37, ainda como um líder militar, chegou em Israel com uma força do exército e dizimou a última tribo resistente, o último grupo resistente que estava organizado politicamente em Israel. Descendentes da família do Asmoneu, organizou o reino dos Asmoneus durante 103 anos, desde a revolta, a rejeição e a briga e o conflito dos judeus com os gregos. Esse grupo organizou um exército interno, expulsou os gregos e se impuseram numa organização política em Israel. Em 37, Herodes chegou nessa terra com o exército romano, eliminou este grupo que governava Israel, e o Senado romano prestou-lhe uma homenagem. Deu a ele o título de rei sobre a Terra Santa por ter eliminado o último grupo de liderança política genuinamente judeu em Israel. Claro, Herodes é o rei que se impôs com grandes promessas. Há poucos anos antes da chegada de Jesus, ele tinha embrenhado-se numa grande restauração do Templo de Jerusalém. Investiu uma grana altíssima para ganhar a simpatia dos judeus, restaurando o Templo de Jerusalém. E no tempo dele, governando,
chegam os magos do Oriente, perguntando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Mago é uma palavra grega que tem significado diverso. Sacerdote persa, mágicos, propagandistas religiosos, charlatões, tem vários significados. O livro de Samuel e o livro de Daniel fala dessa figura que tem domínio sobre as forças e as energias sobrenaturais. Mas aqui o significado é seguramente, em Mateus, se trata de astrólogos babilônicos, o mais provável, que foram colocados em contato com o messianismo judaico da Bíblia. Eles, ainda que trazem uma herança forte da religião, das religiões pagãs do Oriente, da Babilônia e do mundo persa, lembrando que lá nasceu a matemática, a química, a física, não é? Lembrando que lá é a origem de todas as grandes ciências que colaboram conosco hoje, está naquele ambiente de onde vieram os magos. Então, tinham um domínio das ciências. E seguramente um domínio da ciência da astronomia, porque a base primitiva da astronomia é a astrologia. Chegam guiados por uma estrela, guiados pelos fenômenos naturais, uma fé baseada na relação com as obras de Deus e não com Deus. Vamos ver o que vira? Eles chegam perguntando: onde está o rei que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A adoração é o fim último de todo homem, toda mulher que crê. Nós vivemos um empobrecimento enorme com relação à compreensão do que é adorar. O que é a adoração? Nós vamos voltar a isso daqui um pouco. Leiamos as reações. Crianças, tomem lá, juntos. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Lógico, cidade de Jerusalém é a capital da imposição do Império Romano, o rei está lá, e o primeiro escalão do governo, o segundo escalão e o terceiro escalão. Se nasceu um novo rei, nós com nossos prestígios, privilégios, como é que chama essa turma aí das nomeações, não é? Dos cargos de confiança, todo mundo desbancado. Abala a cidade essa notícia de que nasceu um novo rei. Mas nosso rei Herodes ficaram perturbados. Continuem. Reunindo-se todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Prestemos atenção numa coisa muito interessante. A pergunta dos magos que vêm das terras mais distantes é a mesma pergunta do rei que se impõe sobre a Terra Santa. Onde esse Messias deve nascer? Quem está perto fisicamente da terra da revelação, como Herodes e a sua corte, está tão longe da compreensão da fé como aqueles que vêm das terras mais longínquas. Onde? Reúnem os sacerdotes e os mestres da lei. Imagine a autoridade política, econômica, cultural, social. Chamam os sacerdotes e os mestres da lei para fazer um cursinho de Bíblia rápido para entender esses esquemas. Quanta gente que quer fazer curso de Bíblia apenas para descobrir como defender o seu trono e não para conhecer a Deus. Quanta gente. Quanta gente que, como Herodes e a corte de Herodes, procura os sacerdotes e mestres da lei apenas para proteger o seu trono e não para conhecer o trono do Deus uno e único,
que merece e deve ser adorado. E o curioso é que o cursinho de Bíblia que o rei e a corte fazem com os sacerdotes, sumos sacerdotes, e com os mestres da lei, não converte não muda nada. É uma maquiagem somente para as eleições, como os nossos políticos na época das eleições indo nas igrejas, não é? Ajoelhando, dobrando o joelho. É cursinho de Bíblia para defender trono. Passou, não tem vínculo nenhum com a fé. Vamos ver? Leia a resposta dos mestres da lei e dos sumos sacerdotes, juntos. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Um chefe, um pastor de Israel, o meu povo. Pronto. Abalou o rei e a sua corte. 3 peregrinos na fé. 3 ou um grupo de pessoas que passam pela Terra Santa, a terra do ambiente da fé bíblica, ignorando toda a revelação bíblica, procuram no palácio do rei, querendo encontrar a resposta para um fenômeno extraordinário que veio no céu. Uma estrela que eles acompanham e seguem. Continua. Olha só a reação. Então Herodes chamou em segredo os magos, leia a igreja, e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Pode pegar pesado? Pode? Esse povo que vem na igreja, escuta a orientação do padre, do sacerdote, mas saindo da igreja vai de novo atrás dos astrólogos. Entendeu? Faz outro cursinho em segredo com eles. Isso existe? Não existe, não? Vocês é que não escutam o povo. É engraçado que quando a gente vai atender as pessoas, com 4 ou 5 frases que ela diz, fala da vida dela, você percebe, essa pessoa tem confusão na fonte da fé que a orienta. É impressionante. É fácil demais. Com 4 ou 5 frases você percebe, está na igreja, mas não é a igreja que orienta a fé que ela traz consigo. Vem na igreja, escuta o sacerdote e os mestres da lei, recebem uma formação bíblica top, mas saindo dali, recorre aos astros, às ledeiras de sorte, às superstições, à religião. Os magos representam, olhe para cá, a fé pré-bíblica. Os magos representam a fé que não é baseada na revelação bíblica, no argumento de Deus dirigido ao povo, na instrução da Sagrada Escritura que ilumina as mentes e corações e leva todo homem e toda mulher ao conhecimento da verdade suprema. É a religião das superstições. O Papa Bento XVI, em 2011, se não me engano, fez uma pregação desse texto que ele diz uma coisa fantástica. Deus, ao criar a beleza da criação, como um artista, deixou sua assinatura. De vez em quando a gente está assim, olhando para a natureza, sobretudo olhando para o céu, olhando o esplendor e a beleza do céu, a gente pensa, mas que coisa linda, quem é que fez isso tudo? Papa Bento diz assim, tem pessoas que olhando o esplendor da assinatura de Deus, essas coisas lindas que impactam a vida da gente, são como que a assinatura do Criador. E tem gente que de vez em quando
encontra essa assinatura e faz da assinatura um guia. Põe a assinatura de Deus no lugar de Deus. Entendeu? Pega a obra que é bela e passa a seguir a obra. Como se ela tivesse a força sobrenatural e não chegam a Deus através dela, mas faz dela uma divindade. Nunca nós vivemos uma confusão grande na fé cristã como nos dias de hoje. O gnosticismo, as religiões múltiplas do mundo, fez a gente assimilar um trem que presta de tudo quanto é religião. Nós somos uma fé misturada, uma fé cada vez menos bíblica e cada vez mais um mosaico de ideias e de coisas impressionantes de tudo quanto é religião e doutrina. Nós não temos clareza da fé. Os magos estão nos conduzindo a buscar a clareza da fé. Herodes volta a eles e pergunta quando é que começou esse trem. Continue o texto, versículo 8. Leia. Depois os enviou a Belém, dizendo, brada a igreja. Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Duas coisas. Primeiro, a presunção de Herodes. Porque os peregrinos, os magos, passaram no palácio dele, ele deu um lanchinho para os magos, deu um jumento novo, um camelo novo, um dromedário novo, pensou, eu é que estou financiando essa religião desses caras. Os magos muito facilmente e os buscadores de Deus muito facilmente se deixam ser levados pelos patrocinadores dos recursos da evangelização. Se deu dinheiro para a igreja, não tem importância não, está fazendo bem. Só que eles têm a presunção de serem os enviadores dos que buscam a Deus. Ele os envia. E diz, procurai obter detalhes e avise para mim onde é que ele está para que eu vá adorá-lo. E ele quer mesmo adorar? Ele quer matar. É a cena que vem depois desse texto. E às vezes a gente acredita que os reis e os poderes deste mundo de verdade querem a fé. Nós nos iludimos e começamos a ser o guardião da fé dos Herodes deste mundo. Prestemos atenção numa coisa importantíssima. Duas coisas assustadoras. Pesado para mim. O sacerdote, os sumos sacerdotes e os mestres da lei sabem até dar um cursinho de Bíblia de onde é que nasce o Messias, mas eles mesmos não vão em busca do Messias. Nós, padres, nós que colaboramos na igreja, é muito fácil a gente se acomodar e se instalar nos ritos e nos protocolos das normas e das regras religiosas e sermos repetidores de normas e regras e de ciclo e de calendário, mas deixamos de buscar Deus. Até temos informações boas. O Papa Bento diz, não, porque eles não buscaram, não diga que eles não tenham capacidade e condições de dizer, eles têm a formação bíblica, mas é preciso perguntar-lhes, mas depois de perguntar ao sacerdote e aos mestres da lei, é preciso anunciar-lhes, vocês também, vamos a Belém, vamos buscar esse que nasceu. Você sabe a tristeza que é conviver com um padre, com um pregador, com alguém que é da igreja, dos ministros, e você espreme e não sente sinal de fé, de transcendência. O padre, o pregador,
o mestre da lei, quando fala da igreja apenas como uma organização humana aqui, da igreja apenas como uma construtora de coisas aqui, mas você espreme e aperta e você não vê alguém que te eleva o olhar e te faz buscar uma realidade superior a essa daqui. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei não buscam. Herodes não busca. Vamos ver o desfecho. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Presta atenção no que vem, leia. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. O que significa isso? Que lá no Oriente Deus deu um sinal, ainda que um sinal dentro dos fenômenos das religiões pagãs e primitivas. Quando eles entraram no palácio do rei, até aquele único sinal de uma fé primitiva, baseada nos fenômenos da natureza, até esse único sinal desaparece. Pergunta desconfortável para nós. O que você faz com os sinais que Deus te dá para te guiar na sua fé? Você obedece? Você segue? O que seria a estrela hoje? No símbolo da arquitetura católica, é a torre da igreja que indica aqui tem a palavra, aqui tem a Eucaristia. A estrela é a igreja, prefigura a igreja, que percorrendo os caminhos de todos os cantos do mundo, chama todos os homens e mulheres do mundo a irem em busca do encontro da face de Deus. Ao verem de novo a estrela, sentiram uma alegria muito grande. Irmã, irmão, que lugar Deus ocupa e os sinais que Deus te dá ocupam em sua vida. Vejamos o desfecho. Versículo 11, juntos. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e adoraram. O que é a adoração? Nós ainda não respondemos a essa pergunta. O próprio texto faz uma distinção. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, leia. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Portanto, o rito de oferecer coisa para Deus ainda não é adoração. Está claro? Nós às vezes pensamos, se eu fui lá na igreja, dei minha oferta, tá bom, prestei meu culto. A adoração é mais do que fazer uma oferenda para Deus. O que é a adoração? Nós católicos, com o culto de adoração fora da missa, a adoração do Santíssimo Sacramento na capela ou no ostensório no altar, nós corremos um sério risco de achar que a gente adora sempre fora da missa. O Papa Bento, num texto muito bonito, ele diz que quando o cristão tira do culto o ápice de todo e qualquer culto cristão, que é a adoração, o culto é totalmente esvaziado da sua finalidade. É um absurdo que alguém não consiga adorar a Deus dentro da missa e precisa sair da missa e ir para o sacrário. É um absurdo um culto da Eucaristia que não te conduz à experiência suprema de adorar. O que é a adoração? O livro de Daniel e o livro do Apocalipse trabalham a imagem bíblica da adoração. Adorar é, depois de todo o embate dos sofrimentos, das penúrias, das dificuldades deste mundo, no céu, diante do trono de Deus, o Cordeiro vivo
o juízo estabelecido sobre a criação, todos os povos de todas as raças, línguas, nações, as 12 tribos, os 12 apóstolos, também os 4 seres diante do trono, se jogam, prostram-se com o rosto por terra, com a face por terra, e adoram a Deus e aclamam: Amém. A salvação, o poder, a realeza pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Adoração, portanto, é ficar diante de Deus, proclamar a sua grandeza, mas não só para proclamar com discurso, mas contemplar, mas não só contemplar, mas a adoração te faz entrar no mistério de Deus. Você entra. É a pergunta da samaritana: onde devemos adorar? Aqui, na Samaria ou em Jerusalém? Jesus fala: ei, mulher, os verdadeiros adoradores que o Pai busca são aqueles que adoram ou adoram em espírito e verdade. Para adorar, não é experiência material, é experiência espiritual. Para adorar é preciso dar conta de elevar-se no nível de passar e ir acima de toda a realidade da matéria, da carne, das coisas, das preocupações, das coisas boas, das alegrias, das distrações. A adoração supõe uma elevação espiritual e supõe entrar na verdade. Entrar. Na adoração não cabe sombra de mentira, de pecado, de dúvida, de confusão. É limpo. Repito, como é que nós vamos recuperar a experiência de adoração dentro da celebração da Santa Missa? É um dos maiores desafios para a fé cristã católica dos tempos de hoje. Sobretudo porque tem umas extravagâncias de colocar Jesus Eucarístico no acessório e passar, e as pessoas terem que tocar. Parece que se não tocou nele, não adorou. Tem umas extravagâncias que precisam ser corrigidas. Porque adoração não é relação material, é espírito e verdade. A adoração, ela te põe numa dimensão, ela te põe numa clareza. E depois de adorar, os magos fazem uma oferta a Deus, que você hoje vai escutar uma coisa tão bonita que é para te marcar para o resto da sua vida na sua busca de Deus. Tomem comigo o texto, o desfecho final do texto. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Todo mundo já viu, as mulheres gostam de ter em casa, no quarto, aquelas caixinhas todas bonitinhas, empetecadinhas, sobretudo que fazem no Oriente, para colocar os brincos, as lembrancinhas, não é? Um monte de coisa. Esse cofre dos magos, muito provavelmente era uma caixinha daquela, num saco de tecido, que todo mundo carregava na cintura. Com aquela mentalidade das religiões e das superstições primitivas, de que uma cor, uma essência, uma pedra, um metal ou um mineral, uma coisa material te protege. É uma força sobrenatural. Quando você escuta a idiotice dos astrólogos falar: sua cor é a vermelha, sua pedra é tal. É mais ou menos aquilo. Mas os magos, quando chegam em Belém, contemplam, adoram o menino e, ao adorar Jesus, eles fazem uma oferta. E na oferta que eles fazem a Deus, revela para nós e para o mundo quem é Jesus. O ouro, na linguagem das religiões primitivas, é símbolo do poder, da autoridade. Quem é o Senhor do poder e da autoridade na fé bíblica? O Pai.
Por isso eles tiram aquele pingente que os protegia e falam: nossa, esse aqui me revela e me conduz a uma experiência de amizade com o Pai. E é esse aqui, esse menino, o caminho que me leva ao Pai. O ouro representa o mistério da Santíssima Trindade total que Cristo revela. O Pai. O incenso que nós estamos usando hoje, a fumaça, símbolo do vento, do Espírito Santo que penetra, que santifica, que purifica todas as coisas. Ao oferecer o incenso, eles dizem: nó! Esse menino nos leva e vai nos conduzir, depois da sua morte, da sua ressurreição, com o Pai. Vão derramar sobre nós o Espírito Santo. A mirra, que eram essências, ainda hoje muito usada no Oriente, para fazer os cremes anti-ruga para as mulheres, e infelizmente a almaiada também está na onda de consumir muita baboseira contra as rugas. Mas a mirra é símbolo da eterna juventude, de um corpo que não decai. Na mirra, símbolo da eterna juventude, eles veem que Cristo, passando pelo suplício da cruz, pelo sofrimento, vencerá a morte, ressuscitará e nos dará uma eternidade que não mancha nem murcha. Então, ao contemplar Jesus, os magos contemplam o mistério da Santíssima Trindade. Jesus nos leva ao Pai. Com o Pai, Jesus nos dá o Espírito Santo. E Ele garante-nos o penhor da vida eterna. Dê uma salva de palmas para esse menino Jesus. Pode dar um grito de amor a Ele. Mas, para você fazer um teste, se você é um cristão de fé bíblica, quando você conversa com Jesus na sua oração, falando com Jesus, você tem que experimentar uma forte comunhão com o Divino Pai Eterno e com o Espírito Santo. Quando você dirige sua oração ao Divino Pai Eterno, você tem que, falando com Ele, experimentar uma forte comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. Quando você dirige sua oração ao Divino Espírito Santo, você tem que sentir uma íntima comunhão com o Pai e com Jesus. Se você fica falando com Jesus e pensando assim: eu tenho que prestar atenção, porque daqui um pouco tem que fazer uma oração para Jesus, outra para o Divino Pai Eterno, outra para o Espírito Santo, senão eles vão ficar magoados e não vão dividir as bênçãos sobre mim. Você tem uma fé de gente que não tem experiência bíblica. A fé bíblica, ela te põe numa dimensão pura, espírito e verdade, e te põe numa atitude de adoração. Ao adorar a Deus, passa por você duas realidades fundamentais: da grandeza de Deus e da sua pequenez, que é envolvida pela grandeza do amor de Deus. Isso é que é adorar. Repito. Nós, quando falamos em adorar, nós pensamos no sacrário, o ostensório sobre o altar e um monte de papel e de livrinho que a gente lê e reza o terço, outro terço. Isso é bom? É ótimo. Não deixe nunca de fazer essas rezas bonitas, mas isso te prepara para adorar. Adorar não é ficar rezando folheto. Tá claro? Tá claro? O terço é uma disciplina excelente para te preparar e te sossegar, te suavizar e te preparar para adorar. Mas rezar o terço não é experiência de adoração. Separe as coisas. Tá claro? Vamos ao fim do texto. Versículo 13, 12. Avisados em sonho, para a igreja, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Eles eram guiados pela estrela. Agora foram avisados em sonho. A fé de José, o pai de Jesus,
que foi avisado em sonho pelos anjos a tomar um caminho diferente. Eles entraram na fé bíblica. Não voltam a Herodes. Se você quiser hoje retomar a sua vida de 2019 de uma maneira diferente, não volte passando por Herodes. Os Herodes de hoje. Amém? Mas, se você quiser tocar a sua vida, guiado pela força da fé, volte para a sua terra, para o seu trabalho, para a sua família, por um outro caminho que não o das superstições, das crendices, das doutrinas confusas, das confusões doutrinárias, que todo mundo te intoxica, ensinando um monte de baboseira que mais te confunde do que te clareia. Amém? Não volte guiada por astro, por estrela, por essência, por perfume, por pedra, por superstição. Volte guiado pela fé bíblica, pela autoridade da palavra que te revela Cristo. Cristo que te leva ao Pai. O Pai que com Cristo te dá o Espírito. Retome um caminho novo. E seu 2019 vai ser o ano da graça e da bênção do Senhor em sua vida. Amém. Pode dar uma salva de palmas para essa graça. Vai ser muita bênção. Incline a sua cabeça. Estabeleça seu diálogo agora com Jesus. Estabeleça sua conversa com Jesus. Fale com Ele. Hoje você não abre o cofre. Na verdade, hoje o cofre que você abre diante de Jesus é o seu coração, a sua alma, o seu espírito, a sua mente, para viver uma fé bíblica, uma fé revelada, uma fé instruída, uma fé esclarecida, uma fé iluminada. Fale com Jesus. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti. O meu espírito necessita de ti. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. A minha alma Tem sede de ti. De ti. O meu espírito necessita. O meu espírito necessita. Se você puder ajoelhar, de ti. ajoelhe-se. Te adorar, Senhor, pra te adorar foi Comece que eu nasci, a dizer a Jesus que você o adora. pra
que você quer ser uma adoradora, um adorador verdadeiro de Deus. Foi que eu nasci para exaltar a Ti, Senhor. Que você reconhece o poder de Deus, a força de Deus na sua vida. Que você proclama Jesus com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, em três pessoas, um só amor. Adore-o, confesse em adoração. Te adoro, Senhor, te glorifico, te proclamo, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, meu Criador, meu Santificador. Te adoro, meu Deus, porque eu fui criado para te adorar. Eu vim para te conhecer, com amor te amar, com amor te adorar, com amor te servir. As vozes para te adorar, para te adorar. Canta, igreja. Para exaltar a Ti. Novamente, a igreja, para te adorar. Foi que eu nasci para exaltar a Ti, Senhor. Diga comigo, Jesus. Jesus, Eu também quero, como os magos, retomar minha vida, seguindo por outro caminho, o caminho da fé, o caminho da luz. O Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a vida, é a salvação. Eu te amo e te agradeço por te conhecer e através de ti, Jesus, chegar ao conhecimento do Pai e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, por esta fé. Agradeça, faça seu louvor, seu agradecimento. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te glorificamos, porque na simplicidade, na humildade, na pobreza de Belém, o Senhor revela o poder e a autoridade do Pai. O Senhor revela a força do Espírito Santo. O Senhor revela a sua missão de salvar-nos e dar-nos a eternidade. Obrigado. Amém. Amém.